Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus. Nós temos estudado o Evangelho escrito por Lucas e você é meu convidado para refletir nessa palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Abra sua Bíblia no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 20 e é o relato sobre o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Afinal de contas, saber que Jesus Cristo desceu a essa terra, saber que o próprio Filho de Deus pisou nessa terra, nos leva a quê? É justamente sobre isso que nós vamos refletir nesse dia. Acompanhe a leitura comigo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A palavra do Senhor está aqui relatando a respeito do nascimento de Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós percebemos que Deus nasce em Belém. Ele nasce justamente num local ali no estábulo e é colocado em uma manjedoura. E nós refletimos então um pouquinho sobre essa acessibilidade de Deus. Jesus Cristo é acessível tanto a ricos quanto a pobres. Ele não nasce em um palácio cheio de pompa e cheio de defesas. Muito pelo contrário, ele nasce em um local totalmente aberto, simples, dando acesso a quem quer que seja, a quem quer encontrá-lo. E o que acontece durante agora esse anúncio da chegada de Jesus Cristo é aquilo que nós temos que aprender e aplicar em nossas vidas. Porque é justamente isso. Qual que é a alegria desse versículo, desse capítulo que estamos lendo? Acompanhe comigo. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. O anúncio da chegada de Jesus Cristo à face dessa terra. O anúncio do nascimento do Salvador. A primeira coisa que deve nos chamar a atenção é justamente esse anúncio que os anjos realizam, e chama a nossa atenção também o fato de que nós devemos anunciar a chegada de Cristo. A Bíblia é marcada com essa temática, sobre o Salvador, sobre o Messias, sobre a chegada daquele que viria salvar todos os povos de todas as nações, rendendo-lhes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo entregaria então aqueles que são seus a Deus Pai. Nós percebemos então que isso percorre por toda a Bíblia, o Evangelho que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós temos que olhar justamente para esse anúncio com grande zelo, nós temos que olhar para esse anúncio com grande amor e com um grande cuidado para não distorcermos o anúncio da verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer que deve ser considerado anátema, maldição, algo que for anunciado diferente daquilo que é o evangelho que ele anunciou. E qual é o evangelho anunciado na Bíblia? É o evangelho puro e simples, o evangelho de que Jesus Cristo foi enviado à terra. Jesus Cristo viveu como homem. Jesus Cristo padeceu as nossas dores, pagou pelos nossos pecados, mas nem a morte foi capaz de segurá-lo. Ele ressuscitou e ele vive pelos séculos dos séculos, vive eternamente.
E todo aquele que crer em Jesus Cristo, crer que ele veio em carne, crer que Jesus Cristo ressuscitou, crer que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, tem a vida eterna. Então o evangelho não pode ser alterado, ele não pode ser mudado, ele deve ser respeitado como está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse anúncio deve ser realizado de forma simples, de forma singela, de forma tranquila. E aqui cabe então um olhar mais crítico dentro daquilo que tem sido feito nos nossos dias. Homens e mulheres têm tentado encher as igrejas por meio de cerimônias, por meio de festas, por meio de novidades, e nada contra as novidades, nada contra as festas, nada contra as tentativas, mas o foco não pode ser perdido. Jesus Cristo não pode ser deixado de lado. O anúncio do verdadeiro evangelho, esse evangelho simples, da morte e da ressurreição de Jesus, deve ser pregado. Por quê? Porque é justamente nele que reside o poder. Na cruz de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Porque na morte ele paga pelos nossos pecados. Na ressurreição ele vence a morte e nos dá vida juntamente com ele. Não podemos desviar o foco, não podemos mudar o foco, não podemos mudar a essência do evangelho. O evangelho ele traz vida. O evangelho é aquele que leva o homem pecador ao arrependimento. O evangelho é aquele que leva o homem que está condenado ao lago de fogo e enxofre, ao inferno, leva esse homem, retira ele das garras do inferno e leva este homem ao céu. Isso quem faz é o evangelho. Não são as festas, não são as palestras, não são as dinâmicas motivacionais, é Jesus. Então é necessário que se creia em Jesus Cristo. É necessário que nós tenhamos o coração entregue a Jesus e por meio da fé em Jesus nós reconheçamos que só há um Deus na face dessa terra. E há só um intermediário entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Não há outro advogado entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande Salvador, é o grande Redentor da humanidade. Esse anúncio deve ser feito por todo aquele que já tem o coração convertido. Esse anúncio deve ser feito por mim, por você. Essa boa notícia deve chegar aos 4 cantos da terra, apressando assim a vinda de Jesus. Então os anjos têm o prazer de dar essa notícia a esses homens que são pastores. Jesus Cristo chegou, ele está aqui nessa terra e vocês podem se alegrar porque é uma notícia boa para todo o povo. E o texto vai continuar, vai ressaltar que aqui no versículo 16, que os homens foram apressadamente, olha só no verso 16, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Isso mesmo, o local era tão acessível, Jesus sempre esteve tão acessível, que esses pastores conseguiram chegar até ele e ver o recém-nascido e ver os seus pais. E Jesus Cristo é acessível ainda, ele está realmente sempre disposto a ter um encontro contigo. Basta você ir até ele, basta você correr em direção a ele. A misericórdia do Senhor, o Salmo 23 vai nos dizer que a misericórdia do Senhor corre atrás de nós. Então nós devemos realmente nos voltar para essa misericórdia e nos entregarmos totalmente. Você precisa ir a Jesus. Pare de buscar lendas e fábulas atrás de coisas, histórias de homens que fizeram isso ou fizeram aquilo outro. Pare de buscar aí projetos, pare de buscar um pouco aí essa correria da sua vida, onde você só fica pensando em vida nessa vida. Pare um pouco tudo. Se volte para Jesus, tire um tempo para refletir a respeito de Jesus Cristo e ir até ele. E conhecer realmente Jesus, o Jesus das Escrituras. O Jesus conforme é apresentado na Bíblia. Como ele viveu, como ele tratou o seu próximo, quais eram as ações de Jesus, como ele conduzia a sua vida de proximidade com Deus Pai. E acompanhe nas páginas da Escritura todo o relato da história de Jesus. Não perca mais tempo com aquilo que é fútil, com as futilidades da vida. Invista um tempo em Jesus, no seu relacionamento com Jesus Cristo. Eles foram apressadamente até Jesus e você pode fazer isso hoje. Você pode ir até Jesus, você não precisa ficar distante de Jesus Cristo. Ele está próximo, ao seu lado. Basta você entrar no seu quarto, encostar a porta do seu quarto e pedir: Senhor Jesus Cristo, se mostre a mim.
Senhor Jesus Cristo, o que você deseja da minha vida? Aí ali naquele ambiente de relacionamento, naquele ambiente de conversa entre aquele que é o seu Pai, aquele que é o seu Salvador, aquele que é quem zela por ti, você abre o seu coração, você derrama sobre ele os seus pecados, as suas mazelas, e você pede perdão. E nasce e se levanta para uma nova vida, uma vida com Jesus Cristo, deixando toda a vida passada, deixando tudo aquilo que você fazia de errado para trás, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque você precisa ir a Jesus, nós precisamos ir a Jesus constantemente. Não podemos deixar que os cuidados dessa vida prendam tanto a nossa atenção que nós não consigamos ver Jesus. Não podemos deixar que Satanás e suas armadilhas cruéis nos afastem de Jesus. Não podemos começar ouvindo o Evangelho com alegria, com felicidade, mas logo em seguida deixar o coração nosso esfriar e nos afastarmos de Jesus e ir apagando como se fosse uma brasa que está sozinha. Precisamos ir até Jesus, nos manter firmados em Jesus. E ali enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira, gerar muitos frutos para a glória de Deus. Volte-se para Jesus, conheça Jesus, vá até Jesus, não se afaste jamais de Jesus. Você precisa realmente ir até Ele. Não perca mais tempo, vá até Jesus. E nós percebemos que esses homens, ao irem até Jesus, eles ficaram maravilhados. Acompanhe aí o versículo de número 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E eles voltaram então glorificando, louvando. E é isso que acontece quando você se achega a Jesus. Quando você conhece Jesus, você quer glorificar, você quer louvar, porque a sua vida é transformada. Porque agora a sua vida ganhou um novo sentido, um sentido verdadeiro. E conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é esta, que há salvação somente em Jesus. E Jesus Cristo, o mesmo que foi prometido que pisaria na cabeça da serpente, o mesmo que foi prometido que nasceria de uma virgem, o mesmo que foi prometido que seria chamado Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o mesmo Jesus que foi prometido que seria o servo sofredor, que daria sua vida para nos salvar, ali em Isaías 53. Esse Jesus veio, esse Jesus nasceu, e esse Jesus é motivo de grande alegria para nós, homens e mulheres que aguardam tão grande salvação. E ele está acessível para que nós desfrutemos dessa salvação. Isso deve gerar louvor, deve gerar glorificação do seu nome, porque a salvação nos foi dada, se estendeu a nós. Deus mostra mais uma vez o seu amor por todos, por toda a humanidade. Não apenas por um povo específico, não apenas por uma pessoa específica, mas por toda a humanidade. Deus demonstra do seu amor e você também é alvo do amor de Deus. E é por isso que você deve entregar-se a Jesus. O anúncio que lhe é feito hoje é que em Jesus Cristo há salvação. Em Jesus Cristo você pode ter mudança de vida. O anúncio que lhe é feito hoje é que você deve ir a Jesus Cristo. O anúncio que lhe é feito hoje é que eu lhe garanto que se você for para Jesus, eu não estou falando aqui de religiosidade vazia, estou falando de Jesus. Se você ir até Jesus, você vai glorificar a Deus, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, e é justamente isso que Deus espera de você. Não é adoração que é pautada apenas no relacionamento de templos, nem de rituais vazios, nem de tradicionalismo. Mas é um relacionamento pautado no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Porque Deus nos entregou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, de mesma gene, de igual substância, para nos dar a vida eterna. Seu nome é Jesus, e nele há salvação, e nele reside a salvação. Glorifique o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Não perca mais tempo. Se entregue totalmente a Jesus. E eu quero então, diante dessa reflexão, trazer aqui duas aplicações. A primeira aplicação. Você, homem e mulher convertido, homem e mulher que conhece Jesus. É necessário você se levantar do seu local de comodidade e anunciar que só Jesus Cristo salva. É necessário que você se levante do seu local de comodidade
e continue indo até Jesus. Eu sei que com o tempo, parece que nós estamos tão habituados com Jesus em nossa vida que nós vamos deixando Jesus de lado. Mas lembre-se, relacionamento deve ser regado para que ele cresça e floresça e dê frutos. Então invista no seu relacionamento com Jesus. Não pense que porque um dia você ergueu a mão numa igreja, porque você disse eu me entrego a Jesus, o relacionamento parou ali. Não, você deve zelar por esse relacionamento. Então vá até Jesus constantemente. E você deve glorificar, adorar o nome de Jesus o tempo todo. Glorificar a Deus, adorar a Deus o tempo todo. Tome cuidado para que as armadilhas do mundo, para que os planos e desejos de Satanás não fiquem tomando o espaço que é de Jesus na sua vida. Invista em glorificar a Jesus, adore a Deus. Para isso, você é convidado a ir aos cultos, você é convidado a ir nos locais de adoração e adorar em comunidade, porque a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Repare, está no plural. Vós sois, porque está se falando da igreja de Cristo. Vós sois o templo do Espírito Santo e vós deveis continuar glorificando a Deus em comunidade, em adoração, em dedicação ao Senhor. E você que ainda não conhece a Jesus, você que ouve falar, mas você não dá muito ouvido, você fica deixando para depois, eu quero te dar um alerta. A misericórdia do Senhor é como um vidro e ele sustenta muito bem o seu peso. E você pode andar tranquilamente. Mas se por um segundo essa misericórdia lhe faltar, esse vidro se quebraria e você desceria ao mais profundo do abismo, ao mais profundo local de solidão, tristeza, de devassidão, de tortura, um local onde haveria muito choro e ranger de dentes, um local de sofrimento. Não espere para depois. Muitos homens intentaram esses planos ardilosos de deixar para amanhã, mas a morte lhe veio como um ladrão e tomou a sua vida e levou ele para um local de tristeza. Não deixe para depois. Se você está me ouvindo e ainda não rendeu sua vida a Jesus, faça isso hoje. Permita que Deus transforme a sua vida por inteiro. Não deixe para depois. É urgente esse chamado. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele viveu neste mundo. Ele morreu. Ele ressuscitou para que você tenha acesso à vida eterna. E ela está disponível para você hoje. Então entregue-se a Jesus. Não deixe para depois. Venha fazer parte desse time que anuncia, que vai até Jesus e que glorifica o seu nome. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Eu espero você aqui no próximo encontro para continuarmos conhecendo mais a respeito dessa vida, desse Jesus Cristo que mudou toda a história. Da chegada dele até a sua morte, ele marcou a história tanto antes quanto depois. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse Jesus. Forte abraço e até logo mais. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a comentar, a compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E fica aqui também o desafio de você ser um daqueles que compartilham a palavra de Deus. Envie um versículo bíblico para um amigo, para uma amiga, para alguém conhecido, para que essa pessoa possa se alimentar da palavra de Deus. Forte abraço e até logo mais.